Quando pensamos em sensações do futebol brasileiro, é difícil não imaginar clubes com orçamentos milionários e elencos recheados de estrelas. No entanto, foi justamente o oposto disso que transformou o Mirassol na história mais surpreendente de 2025. Um clube do interior, com gestão enxuta e estrutura pensada a médio e longo prazo, que alcançou pela primeira vez a Libertadores, garantiu vaga direta ao terminar o Campeonato Brasileiro na 4ª posição e entrou para o mapa do futebol continental como um caso que exige estudo. A façanha, quando vista de perto, perde a aura de milagre e revela uma sequência de decisões racionais e um trabalho paciente iniciados anos antes. O Mirassol não apareceu em 2025. Pelo contrário, escalou degraus. Em 2020, numa campanha longe de ser óbvia, o clube retomou a sua trajetória nacional após uma conquista na Série D, que o colocou de volta no caminho das divisões superiores. Em 2022, consolidou a ascensão com o título da Série C e em 2024 foi vice da Série B, passo que o levou, enfim, à elite do futebol brasileiro. E na sua temporada de estreia na Série A, não ficou apenas na briga pela sobrevivência. Consolidou-se entre os melhores e carimbou com justiça a vaga para a Libertadores de 2026. O que diferencia esse Mirassol é que o processo foi minucioso e financeiramente sustentável. Diferente de clubes que se lançam em esquemas de endividamento e compras arriscadas, o Leão Caipira capitalizou sobre ativos e planejamento. A venda de parte dos direitos de jogadores, especialmente a fatia que detinha em negociações como a de Luiz Araújo, que eu vou falar mais pra frente, rendeu recursos para investimento. Não foi apenas sorte, muito pelo contrário, foram escolhas. Com o dinheiro recebido em operações anteriores, o clube construiu e equipou um centro de treinamento moderno, inaugurado em 2018, que se tornou pilar do projeto. E em 2020, a conquista da vaga Libertadores tem implicações concretas. Além do prestígio esportivo, o acesso significa outro patamar de receita. As cotas e premiações do torneio entram como receita garantida e transformadora para clubes menores. Um lugar na fase de grupos pode representar um salto orçamentário comparável ao faturamento anual prévio do clube. No caso do Mirassol, a projeção de ganhos com a presença continental consolida o trabalho como um investimento de retorno praticamente imediato. Recursos que poderão ser reinjetados em infraestrutura, na base e na manutenção de um elenco competitivo sem perder o perfil de sustentabilidade. Mas a história não fala apenas de números, fala de identidade. O Mirassol hoje promoveu uma narrativa ao torcedor e ao mercado, a de um clube que combina austeridade e ousadia. Essa modernização, aliada a uma filosofia clara de mercado, revelar, desenvolver e vender, garantiu não só o desempenho esportivo, mas também a viabilidade financeira do projeto. E no gramado, o time refletiu isso tudo. A presença de atletas experientes em pontos chaves, o aproveitamento da base e a contratação cirúrgica de nomes que agregam valor, sem que comprometa a folha, criaram um elenco que funciona como uma máquina bem calibrada. E o mérito vai além da diretoria e planilha. Existem técnicos, preparadores, analistas e profissionais da saúde que, trabalhando de forma coordenada, permitiram que a equipe fosse competitiva em um torneio tão exigente quanto o Campeonato Brasileiro. Portanto, classificar o Mirassol apenas como a sensação de 2025 seria simplório demais. O que o clube mostrou é que, com visão estratégica, investimento em estrutura e calma para construir um projeto de médio prazo, é possível competir e vencer em patamares que até então pareciam inalcançáveis para times de menor expressão. A Libertadores de 26 vai ser a prova dos frutos desse trabalho. No entanto, para entender o Mirassol desse ano, forte, competitivo e organizado, é preciso voltar no tempo. Não há como explicar a ascensão meteórica sem revisitar o período em que o clube ainda lutava contra o esquecimento, preso a divisões inferiores, tentando encontrar uma identidade e um norte. O curioso é que a retomada não começou diretamente com a bola rolando, muito menos com um treinador revolucionário ou uma geração espontânea de talentos. Ela começou com uma venda, um negócio, um daqueles golpes que só fazem sentido quando existe alguém preparado para transformá-lo em oportunidade real. Em 2017, o São Paulo vendeu Luiz Araújo para o Lille da França por 38 milhões de reais. O Mirassol, que detinha os direitos econômicos sobre o jogador, recebeu cerca de 8 milhões, a maior entrada financeira da sua história.
Para muitos clubes de porte semelhante, esse dinheiro seria utilizado apenas para resolver problemas imediatos, apagar incêndios antigos ou fazer contratações de impacto para tentar um acesso rápido. Mas o Mirassol fez o oposto, olhou para o futuro, planejou e investiu. E, acima de tudo, mudou de mentalidade. Uma parte significativa daquele valor foi destinada à construção de um novo centro de treinamento, inaugurado em 2018, ao custo de 15 milhões de reais. Pode parecer contraditório, gastar quase o dobro do que se recebeu em um CT, mas sim, porque esse é o tipo de decisão que separa clubes que se contentam com lampejos daqueles que constroem estruturas permanentes de sucesso. O CT de São José do Rio Preto se tornou o coração do projeto. Ali, o Mirassol criou um ambiente moderno, tecnológico, comparável aos grandes clubes do país, algo impensável poucos anos antes. Pela primeira vez, os jogadores tinham condição de treino, análise de desempenho e preparação física dignas de uma equipe de primeira divisão, mesmo quando ainda estavam longe dela. E o processo não parou por aí. Em 2020, quando o clube voltou ao Brasileirão, a base dessa transformação já estava consolidada. A estrutura permitiu que o Mirassol contratasse melhor, treinasse melhor, monitorasse melhor e principalmente formasse melhor. As categorias de base, do sub-11 ao sub-20, passaram a ser vistas não apenas como um setor complementar, mas como um gerador essencial de talentos e recursos. Cada venda de jogador da base se tornava não apenas um alívio ao caixa, mas combustível para reinvestir na própria estrutura. Juninho Antunes, vice-presidente e gestor do futebol, coordenou esse processo com precisão cirúrgica. Sob a sua lógica, a sustentabilidade não era um discurso, mas era uma prática. E ao contrário da maioria dos clubes brasileiros, o Mirassol aprendeu a gastar pouco, mas gastar bem. Esse padrão ficou ainda mais evidente em 2025. Enquanto Flamengo e Palmeiras injetavam fortunas em reforços, o Mirassol manteve uma folha modesta e um orçamento extremamente controlado. Apenas 2 jogadores chegaram mediante investimento relevante: os zagueiros João Vitor, por 2,7 milhões de reais, e James, por 3,8 milhões. Somando tudo, o clube gastou cerca de 6,5 milhões de reais, valor 10 vezes menor que os gastos pelos gigantes da Série A. Só que aqui, cada centavo foi calculado. Cada contratação tinha função específica no modelo de jogo, no equilíbrio do elenco e na projeção de médio prazo. O objetivo não era apenas comprar nomes, mas encaixar peças. E não é só isso. O trabalho fora de campo também ganhou reforços invisíveis ao torcedor, mas indispensáveis ao desempenho. O Mirassol monitora a saúde dos seus jogadores com ferramentas modernas, como medidores de sonos e até esteiras antigravitacionais, que diminuem o impacto nas articulações durante o processo de reabilitação. Isso reduz o número de lesões, preserva os atletas importantes e faz o elenco render mais ao longo da temporada. Para um clube com recursos limitados, manter o time titular disponível é quase tão decisivo quanto ter bons jogadores. E além do CT, o estádio também passou por modernização. Antes da estreia na Série A, o José Maria de Campos Maia foi completamente reformado, com melhorias estruturais e tecnológicas. Foram 8 milhões de reais investidos em iluminação nova, catracas com reconhecimento facial, reforma de banheiros, substituição de alambrados por painéis de vidro e expansão do setor de imprensa e camarotes. A arena, que antes era apenas um símbolo de tradição local, passou a ser também símbolo da modernidade. Assim, quando o Mirassol chegou à elite, não foi como um convidado acidental. Muito pelo contrário, chegou como projeto, como consequência, como resultado direto de anos de decisões difíceis, escolhas inteligentes e uma visão que sempre apostou no longo prazo. O que acontece em 2025, portanto, não é sorte, não é acaso. É o efeito dominó de um plano muito bem executado e que ainda está longe de terminar, na minha opinião. Porém, para entender de verdade por que o Mirassol virou um dos times mais interessantes e eficientes do futebol brasileiro em 25, é preciso olhar além da tabela. O Leão não é um acidente que apareceu de repente no G4. Pelo contrário, é um clube que se estruturou, planejou e executou com precisão um modelo de jogo moderno, agressivo, eficiente e extremamente difícil de enfrentar. O primeiro ponto é o técnico Rafael Guanais. Ele assumiu o time já na estreia do Brasileirão, vindo do Atlético Goianiense, e transformou o Mirassol numa equipe com identidade clara.
Invicto em casa, o Leão construiu uma campanha impressionante. E nada disso é acaso. Tudo passa pelo que o treinador fez com um elenco curto, modesto, mas tecnicamente muito bem montado. E aqui tem um detalhe essencial. O Mirassol é um time que joga, não é um time que dá chutão. O Leão constrói. Constrói com calma, com lógica e com mecanismos bem treinados. Mas ao mesmo tempo é uma equipe extremamente vertical, provavelmente uma das mais verticais do país hoje. A saída de bola, normalmente em um 2+1, é o primeiro passo desse jogo apoiado. O volante Neto Moura fica à frente da dupla de zaga para oferecer passe curto e organizar o início da jogada. Porém, se o adversário pressiona mais alto, ele altera imediatamente a estrutura, recuando para formar uma linha de 3. Nesse momento, quem recua para ser o cérebro do meio é Danielzinho, criando outra linha de passe e confundindo a marcação. Os meias, geralmente o Danielzinho, que eu citei agora, José Aldo ou Gabriel, têm um papel decisivo. Eles se movimentam o tempo inteiro para formar triângulos, criar o conceito de um terceiro homem e abrir caminhos para uma progressão rápida. Percebam que o Mirassol quase nunca precisa de muitos toques para avançar no campo. Você vê o time sair da defesa e chegar ao ataque com uma fluidez rara no futebol brasileiro. Isso só acontece porque as linhas de passe aparecem o tempo inteiro, e aparecem antes da bola chegar. É o jogo pensado, coordenado e muito bem ensaiado. A participação dos pontas por dentro libera os laterais, que são peças-chave no último terço. Lucas Ramon e Daniel Borges pela direita pisam muito na área, atacam o espaço e participam diretamente de jogadas de gol. Já pela esquerda, Reinaldo vive um dos grandes momentos da carreira. Ele tem 19 participações diretas em gol na temporada, é quem mais cruza no Brasileirão, o terceiro com mais cruzamentos certos e o segundo que mais acerta passes no último terço. Uma máquina e parte essencial do plano ofensivo do time. E quando chega na área adversária, o Mirassol sempre coloca muita gente lá dentro. 5 jogadores atacando o espaço não é uma exceção, é uma regra. Isso bagunça a defesa e gera segunda bola, cria rebotes e oportunidades constantes. Falando agora sem a bola, o time também é extremamente organizado. A transição defensiva alterna entre 4-4-2 e um 4-1-3-2, sempre tentando pressionar para recuperar rapidamente. Os volantes saltam pressão, os meias fecham as linhas no meio e o adversário quase sempre é empurrado para o lado, onde o Mirassol marca com encaixes fortes e tenta roubar a bola para acelerar novamente. E isso tudo só funciona porque o elenco, como eu já disse, foi montado com inteligência. O Mirassol talvez seja um dos times mais modestos financeiramente do campeonato, mas as suas peças se encaixam exatamente no modelo de jogo. Nada é por acaso, desde a escolha dos zagueiros com boa condução, até os jogadores de ataque com capacidade para jogar de costas e participar da construção. É por isso que, na minha opinião, o Mirassol não deve ser tratado como uma surpresa. É um projeto que foi pensado no macro, estrutura, gestão, filosofia e executado no micro, mecanismos, padrão de jogo e treino. O clube provou o que muita gente ainda teima em ignorar. No futebol, não basta apenas ter dinheiro, é preciso saber o que fazer com ele. E o Mirassol soube, talvez melhor do que qualquer outro time do Brasil em 2025. Mas e você? O que pensa sobre o Mirassol? Acha que é um time que vai continuar brigando na Série A pelos próximos anos devido ao bom planejamento, ou foi apenas um acidente e não é tudo isso? Eu quero saber a sua opinião, então já deixa aqui nos comentários, junto com o seu like e a sua inscrição no canal. Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e história sobre o esporte. Até a próxima!